Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o último vídeo do nosso Diário das Preciosas. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, você recebeu um convite de fazer parte desse projeto e você disse sim. E eu creio que o Senhor fez muitas mudanças aí, ajustou algumas coisas no seu coração, sempre lembrando que aqui é apenas um despertar, né? Você ouviu sobre muitos saberes, coisas que você nunca tinha ouvido, ouviu falar sobre a quarta camada, voltou o seu olhar para dentro de você. Nós falamos sobre identidade, sobre maturidade espiritual, maturidade emocional, e estamos fechando aqui esse círculo com os temperamentos, falando um pouquinho dos temperamentos, sabendo que é só a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas mesmo essa pontinha já vai trazer muito esclarecimento e direção na vida de vocês, certo? Então hoje nós vamos encerrar esse ciclo da nossa vida, do nosso conhecimento aqui, nesse período, vamos dizer assim, de aprendizado, falando sobre o temperamento sanguíneo. Gente, eu tô com esse cabelo rebelde aqui, que eu já prendi. É o mesmo cabelo rebelde do vídeo do colérico, que eu já fui prender, mas ele tá se soltando aqui. Mas como a melancólica perfeita, eu tô deixando ela um pouco de lado, eu vou continuar gravando o vídeo com esse cabelinho rebelde aqui, tá bom? Vamos manter o foco aqui no temperamento sanguíneo. E nós vamos começar falando que o sanguíneo, ele é um temperamento quente, de expansão, é um temperamento que gosta muito de conversar, de estar entre as pessoas, de estar em movimento, tá? Tanto é que o ritmo dele é um ritmo rápido. Ele é um temperamento de expansão, um temperamento extrovertido. É um temperamento úmido, tá? Líquido, não é de guardar muito as coisas, e é representado pelo ar. Por que será que ele é representado pelo ar, né? Por conta da sua leveza e por conta de ser uma pessoa que não guarda muito as coisas, tá? Então, assim, é representado pelo ar mesmo, que se perde, sabe? A gente não consegue, não é uma coisa muito sólida, muito concreta, tá? Ele é um temperamento também explosivo, porém de diferente forma do que o colérico. O colérico, ele é mais seco, né? Então, ele é um temperamento que guarda. O sanguíneo, ele explode, mas pelo fato de ser um temperamento úmido ou líquido, ele se dissolve com mais facilidade ali, aquela emoção, ele não guarda muito. Tanto é que o meu sanguíneo favorito, que é o Mauro, às vezes a gente briga e tal, né? Discussão assim de casal, e aí às vezes muitas vezes vou pedir perdão para ele, e ele fala assim, do quê? Eu falo, não, é porque eu te falei isso, eu achei que eu não devia ter falado daquela forma. Ele fala, nossa, nem lembrava, mas se você não fala, uma frase que eu sempre ouço o Mauro falar, se você não fala, eu não lembrava mais. Então, assim, às vezes eu conto para ele alguma coisa de algum irmão, né, alguma situação, Mauro, vamos orar, ou um sonho que aconteceu e tal. Olha, gente, ele não guarda. Ele é um temperamento assim que ele tem mais dificuldade para se ordenar, se organizar, tá? Uma vez eu vi o Dr. Ítalo Marcilli falando assim que se todos os temperamentos, né, precisam anotar as coisas, o sanguíneo é o que mais precisa de uma rotina, de algo detalhado, porque ele se perde no dia. É aquele temperamento que vai fazer uma coisa e já não lembra mais o que foi fazer, e daí se perde, aí sabe que vai na padaria comprar uma coisa, mas aí encontra alguém no meio do caminho, daí começa a conversar e daqui a pouco já era. Volta para casa sem ter feito o que precisava fazer, por distração. Só que assim,
é da natureza dele não ser estruturado. Então, assim, ele precisa da estrutura. Todo sanguíneo é assim? Não, gente, é como eu estou falando para vocês. O que eu trago aqui é bem, assim, uma pontinha dos temperamentos. Tá? Eu aconselho vocês a fazer até o curso da Fernanda, é muito bom. O curso que eu fiz não é o caso aqui, não estou dando um curso de temperamento, né? Trazendo apenas um pouco de conhecimento para todas nós, tá bom? Então vamos falar das virtudes do sanguíneo. Personalidade atraente, principalmente se você for de um temperamento frio, você vai se apaixonar, porque o que falta na gente, a gente olha e tem lá. É um temperamento que anima os outros, porém precisa saber animar. Ele sabe contar história. Meu Deus, quem conhece o Mauro sabe, né? Misericórdia. Como gosta de contar uma história. Mas conta a história. Se deixar, vai embora. Ó, entusiasmado, vigoroso, alegre, animado, charmoso. Gosta de diversão e ele é uma pessoa espontânea. Qual as fraquezas do sanguíneo? Monopoliza conversas, interrompe os outros, fala demais. Aí, tá vendo? As meninas aqui do culto, por que eu fico amém, 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 amém? Aí, tá vendo? Fala demais, é desatento a detalhes, hiperativo, emotivo, desorganizado, indisciplinado, esquecido e impulsivo. Eu não posso ser aqui tendenciosa para falar aqui desse temperamento, que é o temperamento do meu esposo, né? Então, existem algumas questões aqui, né? Igual a questão de ser indisciplinado e esquecido. Quando fala assim, é indisciplinado e esquecido, é com aquelas questões assim, que ele, vamos dizer assim, eles consideram um pouco chato. Então, assim, o sanguíneo, ele gosta de ver o negócio acontecer. Então, assim, ele tem dificuldade, por exemplo, de sentar, de fazer uma planilha. Talvez você seja sanguínea e você está ouvindo isso, você vai falar, mas eu não tenho. Então você aprendeu a fazer isso, né? A ser dessa forma. Mas a natureza deles é que eles não gostam, eles acham chato. Eles acham chato ter uma rotina, ter as coisas certas para fazer, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eles gostam de viver mais espontaneamente. É um temperamento que precisa muito de foco, né? O melancólico, ele tem muito foco, mas ele não tem leveza. E o sanguíneo, ele tem a leveza, a alegria, porém, ele se perde. E essa questão aqui, ó, quer ver? Impulsivo. Então, assim, o temperamento sanguíneo, como que ele é? Ele primeiro ele faz e depois ele vê, entendeu? Se vai dar certo. Ele é um temperamento que quem for sanguíneo vai se identificar. Ele trabalha com correção, tá? O melancólico, ele trabalha com... esqueci o nome. Mas assim, ó, o sanguíneo, o que ele faz? Ele primeiro faz as coisas, né? E aí, se der errado, aí ele vai ver o que ele vai fazer. Ele vai corrigir. O melancólico, ele não consegue fazer isso. Quando o melancólico tem um projeto, ele vai pensar em todos os possíveis erros que vai ter ali. Pode dar errado isso, pode dar errado isso, pode dar errado isso aqui. O sanguíneo não, ele só fala, na mente dele é assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, ele não é a pessoa de sentar e ver os prós e os contra. Ele só vê só os prós. Entendeu? Tem uma frase que até eu falo pro Mauro, que o melancólico trabalha com prevenção, lembrei a palavra. O melancólico trabalha com prevenção e o sanguíneo, ele trabalha com correção. Então, assim,
O melancólico, ele quer se prevenir do que possa dar errado. O sanguíneo, ele faz, se der errado, depois a gente vê o que faz. Então, assim, é por isso que ele é impulsivo. Ele se envolve no momento, se envolve na emoção, se lança nas coisas. E muitas das vezes não dá certo. E sendo um pai de família, precisa repensar direitinho, porque vai colocar em risco aí a família, os filhos, a esposa e muito mais. Então, assim, ele é o provedor, né? Então, é uma característica que precisa pensar bastante para amadurecer essa questão aí do sanguíneo, dele ser uma pessoa impulsiva, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente vai aprender do temperamento sanguíneo? Vamos falar da autogestão do sanguíneo, né? Que são os conselhos que a gente pode dar para um sanguíneo, para ele aí conseguir amadurecer mais, né? E melhorar os seus relacionamentos. Preste atenção quando os outros estiverem falando. Evite interrupções. Fale menos. O cabeça de um lado e do outro. Fale menos e ouça mais, sanguíneos. Fale menos e ouça mais. Preste atenção no que o outro está falando. Tem até uma característica aqui que a gente viu, monopolizar a conversa, né? A maioria das vezes, quando você está falando para um sanguíneo, falando da sua história, ele vai lembrar de alguma história que ele também viveu igual, e aí você está falando de você, e daí ele começa a falar dele, porque ele fez assim, porque ele fez assado. Então, é uma característica do temperamento. Então, sanguíneos e sanguíneas, prestem atenção quando os outros estiverem falando, principalmente se for um melancólico, que o melancólico é a pessoa profunda e ela precisa que o outro esteja ouvindo o que ela está falando. Fale menos e ouça mais. Contente-se com a rotina. Nem todos gostam de sua espontaneidade. Sanguíneo adora uma novidade. Desacelere seu ritmo. Nem todos conseguem pensar ou se mover tão rapidamente quanto você. Olha aí, algo parecido com o colérico, porque ambos são temperamentos quentes. Não use persuasão e charme para conseguir o que você quer. Sempre coloque as coisas de volta no devido lugar, porque ele é um temperamento desorganizado. Nem todos são desorganizados, gente. Tem coisas, já falei para vocês, que a gente aprende ao longo da nossa vida, tá? Essa aqui é a natureza da pessoa, mas ela pode aprender a ter um outro comportamento. Guarde-se de transigir em seus princípios para obter aceitação, aprovação e popularidade. Então, assim, o sanguíneo é uma pessoa que gosta, né? Gosta de ser o centro das atenções, gosta de ter os olhares todos voltados para ele. Então, aqui a autora está fazendo um alerta, tá? Porque quando a gente já é mais maduro na fé, né? A gente não vai transgredir dessa forma. Mas às vezes um jovem, uma criança, uma pessoa não tão madura, para obter aceitação e aprovação, ela pode sim corromper aí os seus princípios para obter, né, essas questões. Desenvolva um sistema para lembrar de compromissos. Cumpra o que prometeu, mesmo que precise abrir mão de algo mais divertido, porque é o temperamento que vai aí na busca dos prazeres, tá? Ele gosta das coisas que são mais fáceis, que não tem que gastar muita energia, sabe? Coisas que ele não vai ter que ficar pensando muito. Esse é o sanguíneo. Oh, meu pai. Esse é o sanguíneo, meninas. O que mais que a gente vai aprender sobre o sanguíneo?
aqui. Palavras que você pode falar para um sanguíneo para motivá-lo. Você é uma graça e cheia de charme. É super divertido estar com você. Alegra os meus dias. Eu amo a sua energia. Você sabe contar histórias incríveis. Gosto da sua atitude positiva. Eu tô aqui com esse arzinho de riso. Por quê? Porque como eu não sabia dessas coisas, né? Então assim, e o Mauro é cheio de graça, gente, misericórdia. Pensa que eu sou um temperamento que não vejo graça nas coisas, né? E esse homem, mas ele é tão cheio de graça e para tudo faz palhaçada e tal. Então assim, com certeza foi isso que me atraiu nele, né? Porque aquilo que falta na gente, a gente se sente atraído no outro. E aí aqui tá falando, né? A palavra que vai motivar ele é... Como que é? Ai, eu adoro suas piadas. Uma vez eu falei, ele adora fazer piada. Aí um dia eu olhei pra ele e falei assim: suas piadas são tão sem graça. São muito sem graça. E aí eu tava fazendo, ai, tô toda torta. E aí eu fazendo o curso com a Fernanda, e a Fernanda falou assim: nunca diga para um sanguíneo que a piada dele é sem graça. Eu falei, nossa, acabei de fazer isso. Mas como ele não é de guardar, ele não levou isso para o coração. Mas sim, eu falei isso para ele. Como que um sanguíneo recupera suas energias, meninas? Ele recupera as energias ao se sociabilizar. Revigora-se quando tem a oportunidade de interagir com outras pessoas, almoçar com um amigo, conversar ao telefone ou dar uma festa. Agora veja bem, quando um casal é sanguíneo e o outro é melancólico, um vai recuperar as energias no silêncio, lá no cantinho do seu quarto, quietinho, sem ver ninguém, e o outro na agitação. Como é que faz? Como é que faz se a gente não sabe a teoria dos temperamentos, se a gente não sabe respeitar o limite que cada um tem? Como que vai fazer? Fala pra mim. Tá vendo como é importante? É importante a gente conhecer e respeitar. Porque às vezes um quer estar lá no meio das pessoas e o outro quer ficar no canto dele quietinho. Então é importante entrar num consenso, porque também nem toda vez você vai ter que ficar no seu canto quietinho. Por exemplo, eu que sou melancólica, eu vou ter que ceder muitas vezes para acompanhar meu marido. E vice-versa. Vão ter vezes, né, que esse marido sanguíneo vai ter que se restringir a ficar quieto, porque senão vocês vão se afastar cada vez mais. Até eu entender isso, a gente levou um bom tempo. Como identificar os medos de um sanguíneo? Ele teme ser rejeitado ou que os outros não gostem dele. Olha que interessante. O sanguíneo, ele é popular. Ele quer que as pessoas gostem dele. Esse tipo de temperamento pode passar a viver em função dos outros, a fim de ter aprovação. Pode se tornar excessivamente amistoso, extrovertido, falante ou mesmo impositivo. O sanguíneo pode transigir em seus valores, a gente já falou sobre isso, né? E ser suscetível à pressão de colegas. Se estiver em uma situação em que se sente rejeitado, pode se tornar agressivo, vociferar, ficar agitado e até parecer louco. Olha que interessante essas características aqui do sanguíneo. Vamos ver como relacionar-se com um sanguíneo. Separe tempo para conversar e ficar junto. Desfrute o bate-papo. Olha, essa aqui foi uma das dificuldades para mim. Separe tempo para conversar e ficar juntos. Proporcione um ambiente seguro sem críticas.
Seja generosa em elogios e aceitação. Pensa, um melancólico é uma pessoa mais crítica que existe nessa vida. Ah, Senhor. Reconheça que a pessoa sanguínea gosta de emoção, variedade e espontaneidade. E seja ciente de que ela tem a tendência de ser desorganizada. Portanto, não julgue o seu carro, a sua escrivaninha ou os seus armários. Então, meninas, esse é o temperamento sanguíneo. Eu falei da criança sanguínea, né? Criança sanguínea. Lembre-se de que ela tem dificuldade de se organizar. Olha só, às vezes você vai lembrar de você na sua infância aí, ó. Lembre-se de que ela tem dificuldade de se organizar. Pode ser que o quarto, as gavetas e a escrivaninha sejam bagunçados. Quando for a hora de arrumar o quarto, faça-o de forma divertida, junto com a criança. Como é importante saber essas coisas, meu Deus. Diga, vamos marcar um tempo e correr contra o relógio? Ó, essa é uma regra que pode se aplicar aqui no sanguíneo. Talvez você não consiga aplicar em um colérico, né? Talvez ele possa pensar e falar assim, mas que graça tem arrumar o quarto, né? Ele é mais assim. Transforme em um jogo, né? A organização da casa. Para um sanguíneo dá muito certo. Ofereça muitas expressões de afeto, elogio e aprovação. Ouça com entusiasmo as longas histórias que ele conta. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Eu tô lendo aqui, meninos, eu tô vendo o mal e eu estou me vendo. Ofereça muitas expressões de afeto, elogio e aprovação. Ouça com entusiasmo as longas histórias que ele conta. Permita que ele faça a lição de casa na cozinha ou na sala de estar. A criança sanguínea não raciocina bem quando está sozinha no quarto. Olha que interessante. O contrário de uma criança de temperamento frio. Distrair-se com facilidade. Uma característica que com frequência é confundida com TDA. Transtorno de déficit de atenção. Neste caso, não é um transtorno, mas sim o temperamento da criança. Eu vejo sempre a Fernanda falando muito isso, de muitos sanguíneos que ela atende e que vem com esse diagnóstico de TDA, transtorno de déficit de atenção. E ela, conversando ali com a pessoa, consegue identificar que na verdade não é um transtorno, é a natureza da criança. É a natureza da criança. Então, meninas, é muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada temperamento e amar, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos amar, né? Até o versículo que nós trouxemos como base, que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,13. Vivam em paz uns com os outros. E manter o relacionamento vai depender de nós, né? Vai depender dos nossos sentimentos, das nossas ações, daquilo que nós conversamos sobre gestão social, né, que é onde você vai entender o outro, compreender, amar. Todos os conflitos, meninas, podem ser resolvidos, né? Tem um versículo na Bíblia, eu não me lembro a referência, eu sei que está em Tiago, que fala, né, que os conflitos e as guerras, elas vêm do nosso próprio coração, de um coração que não foi tratado. E eu tenho falado bastante sobre isso, e esse vai ser o tema do nosso encontro, né, de encerramento. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência, que acho que é Provérbios 4, aqui, ó. Até falei com os irmãos ontem sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Esse vai ser o tema do nosso chá.
Então, por que é importante a gente saber dos nossos temperamentos, né, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades? Por quê? Porque para que o nosso coração seja um coração tratado, para que a gente venha a ser usado pelo Senhor da melhor forma, e para que a inclinação pecaminosa do nosso coração, da nossa natureza, dos nossos temperamentos, daquilo que a gente não sabe a nosso respeito, daquilo que foi aprendido na infância, e às vezes a gente acha que é só um comportamento normal. Então, todas essas coisas estão onde? Estão no nosso coração, na essência da nossa vida, não é no órgão coração, né? Mas na essência da nossa vida. Então, está falando aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, aquilo que vai acontecer na sua vida, que vai direcionar os seus passos, as decisões que você tem que tomar, a educação de seus filhos, os seus relacionamentos, seu relacionamento com seu marido, vai brotar do seu coração. Então, por isso que também Tiago fala essa questão, né? Que as guerras, as contendas, elas vêm de onde? Elas vêm dos nossos próprios desejos. Então, se a gente conhece a nossa natureza, vai ser mais fácil lidar com ela. Então, se o sanguíneo, ele olhar também para dentro de si e ver todas essas questões, né? De insegurança, de medo, de estar querendo sempre ser o centro de atenção. Olha só que interessante, né? Quando a gente leu aqui falando qual é o maior medo de um sanguíneo, medo de ser rejeitado. Então ele vai cedendo, vai se envolvendo ali no ambiente, muitas das vezes, e às vezes por falta de imaturidade, acaba se perdendo em quem ele é. A gente podia falar muito mais coisas sobre esse temperamento, sobre a alegria dele, que é contagiante também. Uma pessoa, eu vejo pelo meu marido, né? Ele chega às vezes 2 horas da manhã, chega com o som ligado no máximo, depois de ter dirigido 12 horas, né? Ter trabalhado 12 horas, ele chega numa energia de dar inveja para qualquer fleumático e qualquer melancólico, que a gente olha assim, eu e meu filho estamos em casa, a gente olha e fala assim, como assim, né? Ele vem tão cheio de energia, porque isso recarrega a energia dele. Então, meninas, que nós possamos a cada dia nos aprimorar no conhecimento. Isso que eu desejo para vocês. Se aprimorem. Isso aqui nós foi uma pincelada básica sobre todos esses assuntos que eu trouxe para vocês. Tem como aprofundar muito mais. Desde o primeiro tema que eu trouxe aqui até esse último, que é do temperamento sanguíneo, tem como aprofundar mais. Então não fique só nisso. Eu não sei como que vai ser o Diário das Preciosas do ano que vem. Não sei se eu vou dar continuidade ao que a gente começou aqui, ou se eu vou repetir esse projeto com outras mulheres. Eu gostaria de pedir para vocês estarem orando também por isso, para que o Senhor venha me dar a direção daquilo que Ele quer, não daquilo que eu desejo fazer. E aquelas que puderem, né, estar conosco aí no dia 30 para a gente fazer um encerramento bem bacana, conversar, se confraternizar, e aonde eu vou fazer a entrega também daquele caderno, né, o Bullet Journal, com o nome nosso ali, Diário das Preciosas, desse projeto lindo que o Senhor nos deu. E quero parabenizar você que chegou até aqui, que chegou até o final. Um beijo, meninas, fiquem com Deus. A gente ainda vai para o nosso último encontro online e depois o nosso último encontro, que é o encerramento presencial no dia 30 de novembro. Eu só tenho a agradecer cada uma de vocês pela presença, pela espontaneidade, né, de estar ali, de estar compartilhando sua história, às vezes coisas tão íntimas, tá bom? Então, assim, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada uma de vocês e até um próximo projeto. Beijo, tchau, tchau.